Bom dia para todos. Bom dia, Júlio. Bom dia, amigos que nos acompanham nesse momento através da transmissão pela Rede Amigo Espírita de mais um programa, de mais um estudo em torno do Apocalipse, que é a obra que foi legada como o último livro que compõe o conjunto da Bíblia. Nós vamos, nesse momento, endereçar um grande abraço a todos os amigos do chat, os amigos que nos acompanham no YouTube, no Facebook. Denise, você, como sempre, administre aí para nós, trazendo as participações. A gente pede para que as pessoas compartilhem o vídeo, deem um like, se inscrevam no canal da rede. Agora também temos o canal da Gênese aqui da FEAC. Enfim, essa parceria é uma parceria vitoriosa de mais de 8 anos, 9 anos agora, de transmissões, enfim, com o Zé Aparecido, que a gente manda um grande abraço, e também os amigos que nos acompanham através da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Você questione para mim se o áudio, a imagem está chegando legal aí para o pessoal. Pois bem, então hoje o nosso tema, qual é, Júlio? O poder dos gafanhotos e escorpiões. Puxa, o poder dos gafanhotos e dos escorpiões. Emblemático, não é? Vamos ver o que nós temos aí reservado. Nós temos, gostaria de iniciar, antes de fazer a leitura do Apocalipse. Gina, essa imagem está do lado do PowerPoint do texto do Apocalipse que você está agora. Nós vamos fazer uma leitura de um pequeno versículo que está inserido no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Repetindo, Lucas 10, 19. O texto diz assim, olha que importante para nós essa abordagem. Lucas 10, 19. Tu localizei aqui, está aqui. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Repetindo, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, ou do inimigo. E o inimigo é o adversário. Uma tradução assim mais ajustada é adversário. Então, o poder para pisar no adversário e nada vos trará dano algum. Essa fala é de Jesus. Então vamos lá agora ao nosso desafio do Apocalipse a partir do primeiro versículo. Capítulo 9. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela, que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço, como fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Então, nosso foco hoje é trabalhar com escorpiões, né? Serpentes, cobras e lagartos, né? Vamos falar de répteis, de insetos, o negócio aqui vai ficar complexo hoje. Então, nós vamos, nesse momento, relembrar, Júlio, o que nós trabalhamos na semana passada.
Aliás, nas 2 últimas semanas. Embora a semana passada foi feriado, né? Desculpem. Eu estou meio fora de órbita hoje. Semana passada do último encontro. Do último encontro, há 15 dias atrás. Nós trabalhamos aspectos do 5º anjo, o número 5, estão lembrados? A condição de estar pronto para as decisões, para o trabalho. Número 4 representa a reencarnação. Lembram que os 4 animais do Apocalipse, enfim. Então, o número 5 é esse instante importante para nós, que é o 5º anjo, que toca a trombeta anunciando a estrela cai do céu na terra, a estrela que é a disposição operacional, a estrela cadente. Ela está disposta ao trabalho. Isso é importante. E trabalhamos também aspectos da chave do poço do abismo. Falamos do que são os conjuntos de componentes que abrem uma nova perspectiva para aquele que identifica essa estrela. Ou seja, identificar a disposição para o trabalho, não é? As possibilidades, as circunstâncias para operar, a necessidade, e sair com disposição para a realização. Porque não basta você identificar. Hoje tem reunião na FEAC. Você identificou. Ah, mas eu vou ficar em casa. Você não operou. Não, eu vou. E eu vim. Cheguei. Você está operando. É o mergulho no abismo. Porque o abismo é a expressão dos nossos débitos. É a expressão das nossas conquistas. Não é? Isso é importante. Porque débito e crédito é só didático, não é? É trabalhar na intimidade com aqueles componentes que precisam de ajustes ou de reajustes. Então, didaticamente, quando nós falamos de intuição aqui há um tempo atrás, nós falamos que a intuição é um mergulho que você faz na intimidade. E essa intimidade ela tem 3 departamentos: a noção superior e a consciência, ou a busca da consciência no campo inferior, nas bases. Você recebe uma revelação, você percebe que ela é boa. Opa, aí você vai trabalhar isso no sentido de transformar o seu mundo íntimo. Então você vai descer para a sua realidade. Captaram lá o que a gente quer dizer? Então, temos para esse mergulho no abismo uma chave. Porque sem chave você não entra. Você não sabe onde. Você costuma nem identificar a porta. Mas identificou a porta, você precisa de chave. Jesus se autoproclama porta. Mas para entrar por Jesus, nós temos que usar ferramentas. Qual é a ferramenta? Podemos dizer que é o conhecimento? Podemos ou não? Sem conhecimento, não adianta. Você está vendo Jesus, bonito. Mas e aí? O que ele representa? Então tem que haver uma interação. Tem que haver uma ressonância a partir de um reflexo que entende isso. A luz bate, mas ela tem que refletir. Seria nesse sentido. Pois bem, então essa chave, quando manuseada, vai caracterizar a capacidade do autogoverno. Você tem que aprender a administrar esses recursos. Então também não basta ter a chave, não basta ter o conhecimento. Você tem que ter domínio sobre esse conhecimento. Eu conheço que existe o avião. Tá, mas eu vou usar o avião para quê? Para coisa boa ou para não? Ou para o que não vai ser edificante? Pois bem, falamos do que sobe do abismo, né? Do poço desse abismo, que é fumo. Lembram que trabalhamos aspectos que representam o fumo como é o resultado de um processo químico que foi elaborado na intimidade? Resultado.
A fumaça é o resultado de uma combustão. Certinho? Então nós estamos começando a identificar que do abismo está subindo fumo, está subindo fumaça, né? E essas fumaças ainda se caracterizam por uma fermentação triste ou lamentável, né? E ela vai se manifestar a partir do momento que você começa a mexer no abismo. Então, o que está acontecendo na sociedade? A fumaça está subindo. Por que a fumaça está subindo? Porque está se remexendo lá no fundo. Como que se remexe no fundo? Pela informação. Pelo conhecimento. Então, se você for observar, é uma coisa prática que nos ajuda. Se você for... Sabe aquela vidinha lá do interior, antigamente, que você ficava ali olhando para o pasto, vendo os bois, as vacas? Eu não tinha essa felicidade, não. Então, Você fala assim, olha lá, mas aqui é tão bom. Aí costuma você ficar lá aquele tempão. Aí o tempo custava a passar. Estou dando um exemplo, tá bom? Porque hoje em dia até quem está na roça não está com muito tempo mais não. E nem tem sossego mais, né? E nem sossego. Os gafanhotos chegaram na roça, os escorpiões. Agora, por que o povo agora não tem mais tempo? Vamos lá para o ambiente do campo. Porque tem muita informação para processar. E se você tem muita informação pelo rádio, pela internet, pelo jornal, pelo o amigo que trouxe, sua mente vai estar operacionalizando. E a partir do momento que você está trabalhando, você não vê realmente o tempo passar. Aí você chega lá na frente e fala assim, pô, acabou meu dia. Acabou meu dia. Então nós estamos tendo muitas informações quanto humanidade. Então quando a gente passa a ter um novo membro, né? Braço, mão, agora tem celular. É um computador. Tudo aqui é aplicativo, etc. Então, se a gente for observar, isso aqui passou a ser uma mania dependência. Já levanta de manhã, você nem abriu os olhos direito, já está pondo na mão do celular. Então essas informações boas e más, informação, boas e más. Hoje ela é boa, amanhã fica má. Para muitos a informação hoje é má, porque um dia foi boa. Um dia foi boa. A definir o seguinte, que a informação boa ou má vai ser interpretada de acordo com a sua condição espiritual. Mas não interessa. Nesse banho de informações, nós estamos com a mente em processo muito intenso. E, naturalmente, isso causa um estresse. Isso causa o que? Atrito, dificuldade. Meu Deus, mas o que eu faço afinal de contas? Então isso, na verdade, vai fomentando, vai fermentando. Vamos usar o exemplo do fermento. Fermento é bom. Vai fermentando. Tem o fermento dos fariseus, por exemplo. Fermento dos fariseus. Porque o contexto aqui é do farisaísmo. O farisaísmo no seu sentido de ser o resultado de uma combustão complicada. Fariseu religioso ou fariseu intelectual? Fariseu político, fariseu... Não departamentalizamos. Estamos falando de arquétipos, de estruturas mentais. Então, nós estamos sendo convidados assim de uma forma muito séria, muito intensa e muito eficiente para pensar, para gerar conhecimento. E isso redunda, vai mexendo com a sua intimidade, porque as emoções e as experiências pregressas afloram. Captaram? Isso aflora. E se aflora, você vai ter que administrar. Então eu estava vendo, por sugestão do Júlio, um vídeo. Pronto, tinha que falar comigo. O Júlio é um grande parceiro fora daqui. Ele falou assim, Casalberto, assiste esse vídeo aqui. Aí eu fui assistir. Ele está tentando lembrar qual, porque ele me indicou tantos. E eu fui assistir um vídeo de um companheiro espírita, muito amigo meu,
falando sobre transição planetária. Depois eu vou ligar para ele. Mas muito legal o estudo, cheio de dados, etc. Aí falou de percentual para cá, quem vai para lá e etc. E ele gosta desse assunto. Aí eu falei assim, pô, legal. Depois eu fiquei pensando, porque a gente pode trabalhar o Apocalipse lá fora e nós aqui focamos o Apocalipse aqui dentro. O Apocalipse que promove alterações na nossa estrutura. Nós não estamos nos alienando para o que está acontecendo lá fora, não. Mas o foco aqui é moral. Captado? Pois bem, aí, o que aconteceu? Eu fiquei pensando. Qualquer número que você trabalhe, ele é número por amostragem. Resultado de pesquisa é amostragem. Ibope, margem de erro, sabe aquelas histórias? Pois bem, o que a gente percebe atualmente, sem entrar em misticismos e revelações espirituais que podem dar dupla interpretação e nem sempre confiáveis, porque tudo que se fala de futuro é conjectura, porque a gente projeta o futuro com a nossa visão de tempo, que é extremamente superficial, a profundidade de um pires. A gente não consegue entender o que vai acontecer daqui a 20 anos, não é, Luiz? Há 20 anos atrás a gente podia imaginar que a gente teria internet? 20 anos atrás. Pois bem. Então o que está acontecendo na humanidade é muito simples entender. O que existe na visão do nosso querido amigo? Existem 3 grupos. Um grupo que não quer, um grupo que está assim, quer, mas não quer, e tem um grupo que quer. Por uma amostragem do Evangelho, e o Honório trabalhava essa equação, e eu cito ela. Quem atende o chamado do Senhor é 10%. Não foram 10 curados, os leprosos, e um voltou? Então o Honório batia nessa tecla, associando com muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então existe uma coerência. Mas isso é amostragem, ok? Concorda, Júlio? Claro. Cientificamente isso não tem fundamento nenhum. Então qualquer afirmativa, ela é temerária. E é perigosa, portanto. Mas, contudo, a gente percebe que dá para se subentender que um percentual muito menor está decidido a mudar. De uma forma consciente. É um percentual muito pequeno. Se a gente vasculhar mais de 7 bilhões de espíritos na Terra, se eu falar em 10%, é 700 milhões. Não é isso? 1%, 7 milhões. Certo? 70. Não. 70 milhões. Desculpa. 0,1 é que vai cair no 7. Será que a gente pode dizer que na humanidade existem 0,1% de 7 milhões, hein, galera? Tô na vibe, hein? Galera, é vibe. Que tem 7 milhões de espíritos conscientes que precisam mudar, porque eles possuem conhecimento do plano espiritual, da realidade da vida futura, do que foi o passado, vidas pregressas, responsabilidades. Será que nós poderíamos conversar com Jesus, marcar uma entrevista e pedir para ele esse dado? Jesus, existem 7 milhões de espíritos na Terra realmente com essa consciência? Eu não sei o que ele vai responder. Acho difícil. É difícil. Inclusive eu e o Júlio conversamos muito sobre a história do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Não mexe nesse morrão com fumega, não. Fumega. Porque é só uma questão de análise, ok? Não estamos falando que sim, que não, Vânia. Mas 7 milhões é gente para danar. 7 milhões é um pouco menos da população do estado de Minas Gerais. E entenderam o que eu estou dizendo? Eu não estou falando de espíritos que estão realizando a mudança. Que, no seu sentido de já estarem planificados, já são espíritos que estão numa condição superior mesmo, sintonizado com... Eu estou falando de espíritos que estão só conscientes.
entendendo como é que funciona e investindo. Então, para terminar. Você está sintonizado com o livro Voltei, que depois, se você me permitir, eu te trago o dado dele aqui. Pode. Vai lá. No livro Voltei, falado por Chico Xavier, ele vai dizer lá a certa altura que nós, aqui na Terra, mais de 2/3 são constituídos por espíritos semi-civilizados ou bárbaros. Mais de 2/3. E que as pessoas aptas à espiritualidade superior não passam de 1/3. Divididas assim, mais ou menos, ó. 2/3 das criaturas humanas encarnadas na crosta da Terra demoram-se em jornada evolutiva da irracionalidade para a inteligência, da inteligência para a razão. A terça parte restante acha-se em trânsito da razão para a humanidade. E fora da Terra, no plano espiritual, mas ligados ao mesmo plano, existem bilhões de seres pensando nas mesmas condições. E nas esferas mais elevadas do planeta, outros bilhões de almas caminham da humanidade para a angelitude. Então ele diz que encarnados, resumindo, 1/3 só está apto aos trabalhos da espiritualização superior. E que as que estão trafegando da humanidade para a angelitude, grosso modo falando, estão nas esferas espirituais. Então tem um percentual, estatisticamente nós vamos dizer que deve ter um percentual pequeno dos espíritos que caminham da humanidade para a angelitude encarnados no orbe. Mas é um percentual pequeno, que vai. Você falou disso aí de uma forma intuitiva, mas conectado com isso aqui, com esse dado. Que é um livro dos anos 50 do Chico Xavier. Eu ia falar exatamente isso. Então essa informação ela confirma. É de 70. Mas. Confirma. Sim. Não, tudo bem. Mas eu vou fazer uma provocação agora. Certo. Essa informação é de 70 anos atrás. É de 70 anos atrás. Então, não necessariamente ela é atual, como ela pode ser muito mais do que atual. Ela pode estar muito mais abrangente. Eu não estou discutindo. Mas nós precisamos ir para o contexto. Porque na prática, o que a gente está vendo na sociedade não corresponde a essa informação. No seu sentido de seres encarnados. Não estou discutindo o mundo espiritual. Por quê? Há 70 anos atrás, diga-se de passagem, a sociedade ela tinha um outro tipo de organização social. Os valores familiares, comportamento, era muito diferente. Então nós poderíamos subentender que esse percentual de espíritos que não estão aptos, ele pode ter aumentado. Pode ter aumentado. Concordo. Em função de reencarnação de levas, exatamente, de grupos enormes, falanges de espíritos, extremamente necessitados da ambiência reencarnatória para receberem o que o próprio André Luiz trata como o choque anímico, o choque social, todas as injunções, inclusive do próprio conhecimento tecnológico e do conhecimento filosófico e etc. Para que haja, vamos dizer assim, uma possibilidade das esferas superiores conduzirem esses agrupamentos. O Júlio me citou, no meio do carnaval, nós não estávamos em blocos, o Júlio me citou uma reportagem no Facebook sobre uma fala do Chico Xavier nos anos 50, que vez por outra eu cito em palestras, para elucidar. Chico, na década de 50, viveu uma experiência no mundo espiritual que ele foi por uma cidade
comunidade, vamos dizer assim, de milhões de que era composta de milhões de espíritos, não é isso? E é sempre muito bom. Está no livro Libertação, inclusive. É um desdobramento do Libertação. E esta região era uma região totalmente focada na parte da sexolatria, das complicações nesse sistema, nessa área da psicologia humana que precisa ser trabalhada. E qual era a característica desse ambiente? Sexo explícito, orgias, sexo, portanto, em grupos enormes, havia desfiles de carros alegóricos, todos eles com formatos das áreas genitais, suscitando sempre essa questão do que é chulo, vulgar no âmbito do sexo. E esta experiência foi muito complexa para o Chico, porque na sociedade da época não era possível conceber essas imagens. Imagine, aqui, no mundo dos anos 50, aonde a mulher não usava biquíni ainda. Não é isso? Biquíni é da década de 60, se eu estiver errado. Aquele rigor, aquele mundo extremamente ortodoxo, enfim. Era um processo pós-guerra, tem esse detalhe. Muitas crises econômicas, enfim. E aquilo chocou. E Chico comentou com alguns companheiros mais próximos, e em meio ao comentário ele disse que os espíritos informaram que aquela região composta de milhões e milhões de espíritos, chegaria a um ponto que estes espíritos teriam necessidade de reencarnarem, para que inclusive essa ambiência espiritual pudesse ser saneada, ser redimensionada. E eles viriam aos grupos, e grupos enormes espalhando-se pelo mundo inteiro. E foi muito interessante que isso foi falado de uma forma muito resumida, simbólica, e o tempo foi passando até que, com o advento do rock and roll, aquelas mudanças dos anos 60, a liberdade, o grito da sociedade em função daquele mundo lá de trás, não é? A busca da liberdade, e a gente sabe que todas as mudanças, elas acabam sendo frutos ou fomentando frutos teratológicos. Então, quando a gente muitas vezes lembra daqueles períodos, a gente pode hoje lembrar com saudosismo, inclusive, né? Valorizando muita coisa boa que aconteceu, enfim, quebra de barreiras, o militarismo espalhado, o comunismo, a briga da Guerra Fria, lembram desse processo todo? Pois bem, até que um certo feito um companheiro falou, identificou, começou a ver as mudanças, inclusive com influências até no carnaval, não é? Aonde aquele pudor, aquela ideia de pudor anterior foi sendo quebrada, e muitas alterações, até que alguém comentou, né? A turma aí, eles começaram a chegar. Exatamente. E Chico corroborou com isso, que eles estavam preocupados, porque o que a gente estava vendo ali nos anos 70, por exemplo, não era nada do que ele tinha visto. Então, se a gente analisar o que aconteceu na década de 70 e trazer para o mundo atual, a década de 70 era fichinha, é muito infantil, é um território assim. Para eles que viveram na década de 70, era... Imagina o AI-5 aqui no Brasil, aquele terror. Se a gente for trazer isso para os dias de hoje, esse negócio centuplificou em todos os setores. Muita disfunção. A busca da liberdade, ela hoje autoriza uma libertinagem que é justificada, que é autorizada pelo próprio poder público, pelo próprio judiciário.
que muitas vezes faz vistas grossas para não dizer que corrobora, porque se envolve no processo. Então hoje as pessoas fazem o que querem. É como se fosse na época do Velho Oeste, né? A terra de ninguém. Não era terra de ninguém, era o termo? O mundo sem lei, né? Aí tinha um xerife lá, coitado. O xerife sempre era engolido. Por quê? Esses espíritos reencarnaram. Então hoje, com o advento da internet, conhecimento e a liberalidade, as pessoas fazem o que elas querem. Por quê? Na verdade, é a mesma conduta que tinham, ou que tínhamos, para não ser exclusivo, né? Vamos ser inclusivos, que tínhamos nesses ambientes. Então você pega uma câmera, uma webcam, um microfone e fala o que quer. Ou se você tem poder na mão, você manipula. Olha o que a gente está vendo na sociedade. As pessoas perderam o parâmetro do respeito, da dignidade. E tudo isso vai respingando no aumento da criminalidade. Porque a criminalidade é em função da violência, é dos problemas socioeconômicos, falta de educação. Mas a falta de educação, ela tem que ser tratada com uma visão mais ampla, porque a gente fala de que precisamos de educação, não é isso? Está tudo esfacelado no Estado. Mas espera aí, está certo, concordamos, isso é indiscutível. Mas tem muito filho de, antigamente a gente falava granfino, né? Tem muito filho de granfino que foi estudado nas melhores escolas, com os melhores, e são verdadeiros psicopatas da sociedade, e cometem crimes como comete aquele que vive lá no gueto. Para não dizer que cometem crimes hediondos com requinte. Então a história é muito mais complexa do que a gente pode fechar com análises particularistas. Por sinal, eu queria convidar vocês para terça-feira estarem aqui na FEAC, porque Cláudia, que está aqui conosco, vai fazer um estudo sobre os direitos humanos, para a gente refletir sobre esses aspectos, para a gente ter uma visão um pouco mais ampla, mais plural. Agora, voltando ao foco do nosso estudo, é o fumo. É o fumo. É esse quimismo que está sendo colocado para fora por vários fatores. Por necessidades espirituais, o indivíduo quer fazer, mas não consegue. Ele é um palestrista espírita. Mas daqui a pouco ele está assim, tira um selfie, porque eu vou fazer uma palestra agora. Aí posta no Twitter. Ora bolas. Isso é espiritismo? Não. Isso aí é comportamento de alguém que está querendo ser espírita. Mas na verdade não é. Ele só prega. Aí é o fermento dos fariseus. O que você está falando? Ele vai de encontro ao Mateus 12. Mateus 12, 18 a 20. Pode ler? Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porém sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Falando de Jesus, Isaías falando de Jesus, que esse morrão que fumega, essas fermentações, essas exalações que surgem da nossa intimidade, elas não serão apagadas de fora para dentro com um movimento reacionário, um clamor do Messias, ou uma movimentação exterior de cunho moralista, por exemplo, vamos dizer assim. Mas ela vai ser, o morrão vai apagar naturalmente pelo juízo íntimo. Que é a questão 919 do Livro dos Espíritos, o conhecimento interior, promovendo a mudança. Então o nosso papel, o Carlos Alberto definiu muito bem aqui, é o papel de expor, divulgar, fomentar, irradiar, lançar as ideias para quem quiser.
porque é interessante... fazer esse juízo interior. Porque os grupos se reúnem por afinidade. Exatamente. No mundo espiritual não é assim? Domingão lá, você sai de casa, você conhece essa história, Regina? Lá em nosso lar, você não lembra? Quantas vezes você fez isso? Domingo em nosso lar, o pessoal depois do almoço sai, vai lá para o Lago Azul, escutar Mozart, Beethoven, Chopin, Bach. Eles não vão escutar funk, não. Com todo respeito aos funkeiros, mas não dá. Embora lá deva ter também, né? Deva ter, tem para todo gosto. Mas eu estou falando da região mais... a turma que está realmente querendo mudar. Uma colônia de regeneração. Uma colônia de regeneração. Aí o pessoal sai depois do almoço. Você não lembra disso, Regina? Jura? Aí o que acostuma, o indivíduo volta para casa, porque depois do almoço, né, reúne aquele clã italiano, né, o povo parla espanhol e tal. Aí a macarronada no almoço, e sai, aí vai. Depois a gente volta e arruma a casa. Aí o indivíduo volta, tá a casa toda arrumadinha. Ué, mas quem foi? Aí chegava a Regina. Sou eu, é a vizinha. Ela ia prontamente, solidariamente, arrumar a casa do pessoal, porque o pessoal foi divertir. Não, então você não podia ter feito isso. Semana que vem sou eu que vou fazer na sua casa. Não, de jeito nenhum. Aí fica aquela briga, no bom sentido, para quem vai servir mais e melhor. São grupos afins. Se reúnem assim. Fraternidade, solidariedade. Mas existem regiões que se reúnem porque a fumaça está subindo. Está sendo decantada ali com problemas seríssimos, né? O fermento. Por isso o verso 3 começa: e do fumo resultam das ideações, das vibrações, os esboços. Exatamente. É a questão 522 do Livro dos Espíritos, não é isso? Então, pegaram aí, fumo é a ideação. É o campo mental. É a expressão dos pensamentos que formam toda aquela camada, né? As vibrações, você identifica a vibração pela sua sensibilidade. Não é pelo que se fala, é pelo que você sente. Muito legal isso, muito legal. Você lembra do seu Zé Roberto aqui quinta-feira? Que bonitinho. Pode contar essa história? Só para aliviar, porque esse fumo está pesado. O fumo está... Veio aqui um companheiro, que eu endereço um abraço para ele, da Rede Amiga Espírita, José Roberto, e a dona Zulmira, a esposa dele. E eu estava aqui para começar o estudo. Caso Alberto, tem um companheiro lá fora que é um autógrafo no Diálogos e Recordações e tal. Ele veio de São Paulo. Aí eu disse, legal, vamos embora, vamos lá. E quando ele me viu, ele ficou todo emocionado. Ele falou assim, olha, tem 8 anos que eu assisto todos os estudos ao vivo. Todos. E a mulher dele do lado. E é mesmo, Caso Alberto, é mesmo. Eu vim aqui para te dar um abraço. Porque é diferente quando a gente está junto. E aí ele falou uma coisa que para mim foi muito valoroso. Ele começou a ficar emocionado. Ele falou assim, Caso Alberto, não é idolatria. Eu falei assim, é isso aí. Captou a ideia, ele captou a ideia. Porque o negócio não é idolatria, é amizade, é diferente. E aí ele disse assim, que interessante, pós a reunião, né? Uma coisa é a internet, a outra coisa é aqui. Porque presencialmente a gente vê o olhinho do outro. A gente sente o calor do outro. A gente percebe a vibração. Se ela é boa, se ela é verdadeira, se ela consola, se ela estimula, se ela deprecia. Isso aí, essa questão é uma conquista do espírito. Então, quando estamos em coletividade, a gente percebe valores que são muito importantes para a gente entender tudo isso que está dentro da gente. Porque, na verdade, eu abraço a Vânia, eu quero trocar vibrações boas, de amizade, de sinceridade com a Vânia. Mas a Vânia me abraçando também, a Vânia vai estar me dizendo, seu Beto, é isso aí, vai em frente. Ô Beto, menos. Isso é amizade. Ô Beto, não é por aí, isso é amizade.
A gente não pode perder, porque sozinho a gente não consegue identificar a qualidade dessa fumaça que está saindo. A ideia é essa. E aí eu vou pedir agora ao Júlio para comentar. Vieram gafanhotos, as peçonhas, os venenos, as complicações exteriorizadas, as ilusões que salteiam a inteligência. Se não nos cuidarmos, elas se materializam e trazem as complicações que vemos no mundo atual. Só para terminar, certo. Honório Abreu. São elementos já na expressão concreta. O lar pode ser um ambiente repleto de gafanhotos, que não agridem, mas ferroam, sutilmente. Não vou falar de avião não, com você. O mundo, o fumo é o esboço, a ideia, a vibração. E o gafanhoto já é a concretização. O Emmanuel, em certa página dele, eu procurei aqui, mas não achei, acho que está em Fonte Viva, que o mundo exterior reflete o mundo interior. Então tudo que nós vemos na sociedade é concretização do que vai no interior. As coisas boas e as coisas ruins. O gafanhoto expressa... O gafanhoto é aquele inseto que incomoda. Ele corrói, ele destrói, ele mina. Por exemplo, uma nuvem de gafanhotos num trigal, vamos pegar uma plantação de erva verde da melhor qualidade, para produzir o pão, o gafanhoto arrasa com aquela substância ali. Então é como se essas expressões complexas da nossa intimidade tomam corpo e elas acabam minando uma alimentação mais substancial, o pão. Então uma concretização complexa, ela tira campo de uma concretização adequada. Então é por isso que nós precisamos do domínio das nossas inclinações más, porque a inclinação má, ela vai se concretizar. Se deixar, né? Se deixar, ela concretiza, toma corpo. Então o nosso trabalho nosso é de trabalhar, é de expressar o melhor da nossa intimidade sempre, combatendo o que é desagradável e positivando o que seja mais adequado. Agora, o nosso trabalho é aquele trabalho do convencimento pelo exemplo edificante e não simplesmente pelo combate sistemático. O combate sistemático de fora para dentro é o trabalho que nós não devemos, pelo menos, entrar nessa seara. Nosso trabalho é o trabalho do convencimento pelo exemplo. Jesus, por exemplo, ele não saía combatendo ferozmente os erros da sua sociedade de então. O trabalho de Jesus era o trabalho propositivo de novas coisas. Então ele trabalhava incluindo os complicados da sociedade, agasalhava aqueles complicados da sociedade e demonstrava pelo exemplo novas coisas. Então esse é o nosso trabalho. Porque como é que nós vamos mudar esse quadro? Nós vimos aqui a situação complexa, o livro Voltei demonstrou para nós o grau de complexidade que nós lidamos com ele hoje. Então os gafanhotos que estavam no plano espiritual, eles foram... Por que esses espíritos que você citou aí, da cidade estranha, da cidade complexa, por que eles reencarnaram? Eles reencarnaram porque os espíritos superiores simplesmente definiram que eles iriam reencarnar? E no movimento de imposição de fora para dentro, os colocaram na encarnação? Não. Eles foram atraídos pela nuvem, pela fumaça. Vai reencarnando um afim, exatamente. Aí um vem. Daqui a pouco vem outro. Exatamente. Vem outro. Vem por atração. Atração. Uai, cadê o líder que estava aqui? O Gregório saiu de lá, não foi? É aquela questão, Deus desimpõe a encarnação, que você gosta muito. Como é que essa encarnação é imposta por Deus? A minha vibração atrai o elemento passa a ser conviver comigo na minha linha de pensamento, na minha linha de desejo, na minha linha de emoções. Quando eu me consorcio, quando eu me caso, quando eu vou estabelecer um lar, qual o primeiro que reencarna com meu filho? É o que está na linha direta
sintonização, na linha direta de afinização, até de vampirização das minhas energias. Torna-se meu filho. E esse meu filho, por sua vez, vai atrair um outro. E é aí que está seu trabalho, né? É aí que está o trabalho. Aí que está o trabalho. Pegar esse espírito. Assim que se dá o saneamento. Allan Kardec trata disso muito bem no livro A Gênese, quando ele fala da sucessão das gerações, que naturalmente as gerações vão se sucedendo, elementos vão desencarnando e outros vão reencarnando, e assim o saneamento vai sendo feito. Porque para poder haver até essa separação do joio e do trigo, esse expurgo planetário que trata Kardec, trata com muita propriedade, é preciso que seja a partir da reencarnação e da desencarnação. Desencarna, então os elementos vão sendo recambiados de forma natural. E aqueles angelicais que estão estagiando no período entre a humanidade e a angelitude, que estão no mundo espiritual, eles vão tendo ensejo de mergulhar na carne à medida que o fumo, a fumaça das vibrações vai se sutilizando. Aquilo a gente bate. A nossa amiga quer dar uma... Vou te passar. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a Então, os importância... gafanhotos são nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, nossos colegas de trabalho, Estão dentro da gente. os motoristas do Nossos trânsito, cunhados. nós também somos gafanhotos, escorpiões, não é? Que por trás vai minando por trás ali, solapando por seus venenos. Quando se fala da prece, poder da prece, porque existem dois mecanismos importantes. Eu troquei uma figurinha com o Afonso essa semana, Afonso Chagas, sobre a questão da vontade e do amor. Até falei assim, e a gente chegou numa conclusão muito legal. Quando a vontade é inoperante, para que haja o movimento renovador é necessária a vontade. Só o conhecimento não é suficiente. Mas quando a vontade é inoperante, existe uma força divina que é acionada. Essa força é a do amor. Só o amor completa o que a vontade, vamos dizer assim, não está dando conta. Isso é muito importante para a gente estudar a autonomia moral, que a teoria moral espírita é da autonomia. Em filosofia, liberdade é poder escolher e ser espontâneo. Isso é em filosofia. Só que é importante a gente entender que a espontaneidade, e a liberdade, ela precisa de uma jurisdição moral. Então, o que nós estamos vendo na sociedade é que o ambiente que é fomentado por espíritos rebeldes, muitos deles rebeldes, e que se sentem donos do próprio nariz, é de fazer o que vem à cabeça, e não estou nem aí para as consequências. São livres, se apoiam nos ideais que foram conquistados pela sociedade, que veio de um mundo assim, mas na verdade nem sempre essa manifestação é legitimada pela moral. Isso é muito importante a gente pensar. O Júlio falou que nós, que estamos trabalhando com o Evangelho, não somos moralistas porque não temos autoridade moral. Mas nós não somos alienados de um processo. Herculano Pires, no movimento espírita, foi uma voz que clamou no deserto, que apontou uma série de desvios doutrinários. Sabe o que o sistema espírita fez com ele? Colocou de lado. Pôs ele na geladeira. E a obra do Herculano Pires agora que está sendo resgatada é que as pessoas estão entendendo que ele estava alertando o movimento espírita para tudo que está acontecendo atualmente. Médiuns fascinados, dirigentes obsedados,
e muitos conduzindo massas. Nós não, repito, não somos moralistas porque não temos autoridade. Mas existe também uma passividade, uma omissão que é algo absurdo. Então um líder espírita costuma pegar um microfone ou um papel, escreve um artigo ou dá uma declaração, que você vai observar o conteúdo, choca aos princípios do evangelho e da doutrina. Mas é porque alguém falou, todo mundo diz assim. Então existe muitas facetas de uma mesma história. Então o comentário, o estudo que a gente faz, pautado no amor, na fraternidade e na prece, para passar para a Cláudia, é para que a gente possa criar um ambiente favorável para que o conhecimento seja debatido. As ideias sejam trocadas. Não é? Eu estou aqui com vocês, todos nós estamos trocando experiências. Ninguém aqui tem a palavra final. Porque Jesus não disse que tinha a palavra final. Ele falou que quem tem a palavra final é Deus. Ele estava vindo em nome dele. Olha que interessante. Só que ele fala que ele é mestre, que ele tinha autoridade. Aí ele diz assim, quando estiver em dificuldade, entra para dentro do quarto íntimo e faça uma oração. Porque o fumo está saindo daqui, não é? Então nós temos que cuidar daqui. Então você tem que entrar dentro. Projetar luz aí nesse fumo. Você tem que fazer luz aqui. E a prece ela vai funcionar quase que tem hora como extintor de incêndio. A prece vai... acalma. Suaviza. Porque está tudo certo. A treva se ajusta com a treva. Existem milhões e milhões de espíritos que estão espalhados, inclusive dentro do próprio movimento espírita. Isso é importante a gente falar. Eu sempre, quando falo movimento espírita, tem gente que até ajusta a cadeira. Mas eu não tenho autoridade para falar do movimento protestante, católico. Eu posso falar do movimento espírita, porque eu vivo no movimento espírita há 30 e tantos anos. E existe uma necessidade imperiosa entre os espíritas de estarem unidos e debatendo os assuntos. Mas o que a gente vê no movimento espírita é um movimento sem norte, aonde cada um faz o que pensa. Graças a Deus as casas espíritas estão cumprindo esse papel de cuidar de quem está chegando, sofrendo, dando carinho, dando amizade, dando esclarecimento, porque esse é o nosso papel principal. Porque muitas vezes quem está na internet está por estar. Seja quem fala ou quem ouve. Então, repito, não existe moralismo, mas existe uma tomada de consciência para que a gente não repita o mesmo. Para terminar, viu? O Herculano Pires, no livro que a gente discutiu essa semana, que é o Na Hora do Testemunho. Na Hora do Testemunho. Herculano Pires fala do movimento espírita com muita propriedade. Leiam esse livro, que vocês vão entender um pouco do que a gente está tentando dizer. Na Hora do Testemunho, Herculano Pires, em parceria com o nosso querido Chico Xavier. Claudinha, você está querendo falar e nós não deixamos, né? É difícil. Não, a respeito do que o Júlio trouxe, é de uma profundidade, de uma beleza que provoca a autorresponsabilidade, a autonomia, a nossa autonomia, né? Quando ele fala da reencarnação pela afinidade, vibração, que atraímos pela nossa vibração os espíritos afins, inclusive encarnados ou desencarnados, para ter uma proximidade conosco, né? Então, quando você coloca, trazendo para a prática, o meu marido faz isso comigo, o meu filho, o meu... né? Não está fazendo comigo, né? Ele teve uma autorização para se aproximar de mim porque eu estava vibrando na mesma faixa que ele. Senão, mal algum se aproximaria, né? Como aqui lido antes, em Tiago 19. É muito interessante, não é ele, sou eu, tudo parte de mim, do meu propósito, da minha vontade, da minha determinação, não é ele. E você trazer essa autorresponsabilidade de um crescimento, é fantástico. Cláudia, estava aqui quinta-feira, vai se recordar de um trecho do estudo. Eu já nem sei, foi terça. Que nós citamos Joana de Cusa, no livro Boa Nova. Foi terça? Pois bem.
Então, foram escolhas, né? O tema foi escolhas, seja firme nas escolhas, uma coisa assim. E aí, o assunto foi desenvolvido e depois nós trouxemos a Joana de Cusa. Uma página belíssima de Humberto de Campos, que conta a história de Joana, que era esposa de Cusa, o intendente, não é? Coletor de impostos, isso. Mercador. Isso, é uma coisa assim. Naquela época de Jesus. E ele tinha uma dificuldade, ele era um homem da sociedade, tinha os seus interesses políticos, econômicos, enfim. E ela se torna cristã. Começa a frequentar as reuniões. Começou a ir ao centro espírita. Vai dar problema. Aí o que aconteceu? O marido, Cusa, pô, que história é essa, né? Você pirou o cabeção aí, né? E aí foi. E isso magoava ela. Porque ela entrou de coração no processo. E é natural que, além da crítica, existe também aquele movimento de querer que o outro também seja beneficiado quando a gente gosta, não é assim? Ah, vou levar meu filho para evangelização. Ah, vou levar meu marido para ver se ele conserta. E vem. Pois bem. E o negócio começou a complicar e ela procura Jesus. E Jesus vai dizer para ela sobre o reino dos céus, né? Ele dá aquela floreada. Joga, ela estava aqui em Jerusalém, Cafarnaum ali, ele joga ela lá para Sírios. Vem cá comigo, veja as estrelas e piriri. Pois bem, o reino dos céus é um trabalho íntimo. É que a gente está discutindo aqui. Pois bem, e a gente tem que entender que a descoberta ela é pessoal e é no tempo de cada um. Não tem jeito. Aí, por fim, ela insiste, mas e o meu marido? Como é que eu faço? Quer dizer, Jesus já tinha dado a resposta toda em bloco ali no início, mas ela, como o André Luiz faz e como nós fazemos, mas eu quero isso aqui. Aí Jesus fala para ela, pois bem, ele é uma pessoa que cumpre os deveres, ele está lá na linha de trabalho, ele entende melhor. Agora, cada um tem o seu testemunho. Quem sabe chegou o seu, ou chegará o momento do seu testemunho. Então, ou seja, agora não dá para você me seguir aqui com o trabalho, de ficar assistindo reunião, o seu trabalho agora é em casa. Porque lá é o núcleo da sua responsabilidade. Chegar-se-á um tempo, E assim foi, né? Parece que ele morreu. Foi. E depois ela se torna cristã e vai para a prática, né? E a gente, quando esse assunto é um assunto que causa um grande problema. Porque sempre brota a seguinte pergunta: se eu devo ou não segurar minha cruz dentro do meu lar? Não tem jeito. Porque a história fala de um casal. O marido assim, a esposa assim, e a gente faz associações, é natural. E aí que surge a dificuldade. Então, o ortodoxo vai pegar no pé da letra e falar assim, olha, vai para casa, aguenta o rojão, porque assim você será vitorioso ou vitoriosa espiritualmente. Porque foi... Na prática, a Joana de Cusa voltou para casa, deixou as reuniões e foi ser a esposa. Na época, uma mulher submissa. Aquelas questões todas que a gente sabe. Não é? Então, as pessoas levam no pé da letra e têm dificuldade de compreender. Porque, na verdade, se a gente for deixar o social, o familiar, o trabalho profissional, o trabalho religioso, que for lá fora, a gente compreende com mais tranquilidade, porque a tendência é que a gente coloque emoção nessa análise. Então, todos nós estamos sendo convidados por Jesus para entender a hora de semear e a hora de internalizar. Então, entrar para dentro do mundo íntimo é fundamental para que se planeje, para que se entenda e para que haja um trabalho mais efetivo, seja consigo mesmo ou com as pessoas.
Seja marido, seja filho, seja mãe, seja pai. Agora, o tempo, a circunstância, se você vai ficar mais anos ou menos tempo, se você vai romper, não vai romper, isto não é uma questão do evangelho, isso é uma questão de decisão pessoal e de experiência a ser vivenciada por cada um. Agora, um fato que a gente não pode desconsiderar, Claudinha, eu estou respondendo a um web amigo que me mandou uma lauda me perguntando sobre o assunto. O que é fundamental a gente compreender é o seguinte, que o dever é uma questão consciencial. A responsabilidade que a gente assume, nós temos que entender o tamanho dela, a gravidade dela, a sutileza dela. E trabalharmos da melhor maneira possível com o que a gente dá conta. Você não pode dar um passo maior que você não consegue, mas você também não pode ser omisso, você não pode ser subserviente, você não pode ser relapso, você não pode agir com dolo. Então fica uma reflexão para nós, porque costuma nós encontrarmos nas lições do Evangelho algum elemento que possa favorecer a nossa fuga. Nesta reflexão aqui, que é de caráter abrangente, eu posso particularizar para dizer, então eu estou liberto. Aí a gente costuma dizer, calma, vai com cuidado, porque existe uma coisa, que a gente discutiu isso aqui outro dia, que aonde nós estamos representa o fulcro da nossa necessidade. Concorda? Família, casa espírita, associado. Ali é o fulcro da sua responsabilidade. É muito bom quando a vida favorece para que as coisas tomem um encaminhamento natural e produtivo. Para todos os envolvidos. Agora é muito complexo quando nós somos os agentes. Porque nos responsabilizamos. E costumamos, ao tomar determinadas decisões, perder o norte. Porque saímos do núcleo de nossa responsabilidade. E para depois retomar, é complicado. Então, vamos agir com calma. Eu falei para a Denise, ela como exemplo aqui, do médium. Quantos médiums estão chutando o pau da barraca que fala? Chutando balde. Você citou o livro dos médiuns aí, pode trazer aqui a definição de espírita cristão, de Kardec? Pode, vamos embora. Vamos embora que eu vou passar para a Cláudia. Livro dos médiuns, é o capítulo 3, item 28. Terceiro parágrafo. O espírita cristão é o que não se contenta com admirar a moral espírita, que a pratica e lhe aceita todas as consequências. Aceita e pratica. Todas as consequências. Então, se nós entramos para o espiritismo, esse é o nosso território de ação. Para quem não é espírita, o território é vasto. Mas nós entramos para o espiritismo, então o nosso território de ação é esse, os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Vamos lá, Claudinha. Para não perder a viagem, antes de continuar, tem umas frases aqui que eu anoto que vocês falam. Você falou assim, a espontaneidade e a liberdade, ela precisa de uma jurisdição moral para que elas tenham fundamento. Aí eu vou voltar aqui como uma boa carioca, você citou o funk, né? E aí existem comunidades que o funk é uma diversão, é um acesso, é uma cultura, né? E até o funk, o batidão do funk, que muitas pessoas gostam, inclusive eu, se você tem uma letra, se você conduz para um outro rumo, né, depende do tom que a gente dá para aquele contexto, porque se você dá um tom que só ergue,
ele por si só, ele não tem, é igual dinheiro, né? Depende do rumo que eu dou para ele. Então, tudo depende do tom que a gente dá para essa questão, porque ele pode criar uma cultura local, ele pode soerguer adolescentes que estão num contexto perigoso e ter um outro tom diferente. Alguém me soprou aqui, ó, granjear amigos com as riquezas da iniquidade. Lembrando que os meios não justificam os fins. Porque o que se vê, o que vende, são as letras vulgares, com as dancinhas exóticas, eróticas, com crianças de 5, 6, 7 anos de idade. Né? Então, eu entendi e concordo plenamente com o que você falou. Mas nós estamos num momento que nós temos que tomar muito cuidado, porque os meios não podem justificar os fins. Não podem. Nós não podemos ser coniventes com o que insufla a permissividade, o que barateia, o que, na verdade, vai corrompendo. Porque para uma criança, a princípio, aquela dança X não tem problema nenhum. Para ela não tem. Mas o que está por trás são mentes brilhantes que estão corrompendo. Então vem me dizer que um projeto artístico que colocam pessoas nus em ambientes públicos e trazem crianças para tocar esses artistas, isto nos faz refletir sobre a vulgaridade e estes ambientes nos quais nós estamos nos referindo, ambientes espirituais, que são compostos de espíritos da pior estirpe. O que mais mata no mundo, afirma Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, é o sexo desviado. Sabia disso? A energia sexual utilizada de forma equivocada. Então, todo o culto ao hedonismo, ao externo, ele precisa de ser avaliado com muito critério, com muito cuidado. Porque se eu citei o funk, eu posso citar qualquer outra corrente de música, e de arte ou de poesia. Então você tem a poesia que te joga para cima, mas você tem os poetas que são espíritos frustrados, que foram suicidas, que foram espíritos que desencarnaram de forma muito triste, que o conteúdo poético deles expressam a sombra que eles trazem consigo mesmo. Nós estamos estudando aqui a luz, mas nós não podemos de fechar os olhos para a treva, porque isso pode estar na sua casa. Esse ambiente pode estar sendo fomentado muito mais perto e chega lá na frente, você vai ter que cuidar da drogadição, você vai ter que cuidar da depressão, você vai ter que lidar com uma sociedade, com uma juventude, com muitos desvios. O jovem de hoje traz uma capacidade intelectiva extraordinária. Registram, captam, mas tem dificuldade no plano operacional, porque é uma juventude que está dentro de casa, ou uma juventude que não tem oportunidade, ou uma juventude criada sem pais, porque são órfãos de pais vivos. Uma menina que cometeu um assassinato grave contra a mãe ou a avó, na última semana aqui em Belo Horizonte, que reteve o cadáver dela por 2 meses dentro de casa, mora num conjunto habitacional aqui de poder aquisitivo elevado. Ela ficou 2 meses com a mãe morta, assassinada por ela, dentro de casa, inclusive fazendo festa, e festa regada pelo dinheiro que ela administrava de salário dessa mãe, que na verdade era avó, porque ela é órfã de pais vivos, porque são pais separados, um vive em Portugal, o outro vive num outro lugar, e a filha está sendo criada pela avó. Então, se a gente for entrar
nesses meandros, nós estamos lascados. Porque o mundo está vivendo um momento que Emmanuel trata como confusionismo. É confusão. Então vocês não tenham dúvida que esse assunto aqui, ele desagrada muito mais do que agrada. Agora, qual que é a nossa responsabilidade? Como é que nós vamos tratar desses assuntos? Voltar para dentro do nosso mundo íntimo, e cuidar do que nos compete. O que está acontecendo na sua casa? É sua responsabilidade. O que está acontecendo com seus filhos? É sua responsabilidade. O que está acontecendo com seus pais, seus cônjuges? É responsabilidade sua, até um certo ponto. Porque a responsabilidade maior, ela é íntima. E vocês não têm noção o que eu particularmente, à medida que o Júlio foi lendo esse último texto, me recordei da minha noite no plano espiritual. Quando eu assisti esse estudo, ministrado por espíritos, num lugar de difícil penetração. Eu vi cenas das piores possíveis. E eu acordei hoje cedo e falei assim, eu sonhei. Com o que eu sonhei? Não sei. Na hora que o Júlio começou a ler qual texto? O último texto aqui A Prática Espírita. Dos médiuns, né? Veio o painel todo de novo. Livro dos médiuns. E quem estava comigo nesse ambiente era Arnaldo Rocha e Honório Abreu. E eles falando da responsabilidade nossa. Então você não tenha dúvida, minha irmã, que quando eu entro num detalhe, eu entro com a cabeça na guilhotina. Mas eu estou aqui para isso. Eu tenho que ser honesto. Eu tenho que ser sincero. Porque se a gente ficar com essa história de politicamente correto, omisso, as coisas vão acontecendo. Vão acontecendo. O Júlio veio comigo no carro. Quando ele entrou aqui, ele fez um comentário. Ele não sabia que isso estava na pauta para ser trabalhado. Agora ele vai se lembrar do que ele falou. Quando ele comentou, eu só ouvi. Eu falei assim, ele não sabe do que ele está se referindo. Porque a pauta nossa é essa. Agora você vai se lembrar. A pauta nossa é essa. Então nós não somos realmente e não podemos ter a pretensão de sermos moralistas. Não é o objetivo. Não, eu também não falei em tom de crítica pessoal, não. Eu falei no contexto geral. Tá geral, eu sei. Eu estou dizendo que você foi instrumento. E eu lido com instrumentos aqui o tempo todo. A Denise entra de manhã, bom dia, Beto. Como ela olha para mim, eu já estou elencando recursos para entender o que eu tenho que fazer aqui com o público, com o estudo. A tarefa é complexa. E eu não estou dizendo isso de uma forma vaidosa. Eu estou contando para você bastidores, porque amanhã você vai ter essa responsabilidade também. Temos líderes aqui que me assistem. O senhor José Roberto, que entrou aqui, ele me abraçou dizendo assim, eu vim aqui porque você tirou, com os estudos, a venda que eu tinha sobre o Espiritismo. Porque você o tempo todo fala da importância da gente estar junto de Kardec, e da gente ser honesto, da gente estar compromissado com a verdade. Eu mudei a minha vida a partir dos estudos que eu acompanhei. Então eu vim aqui para te dar um abraço de agradecimento. Então o que eu quero dizer com isso? Que não é simples mesmo, mas se nós não formos um grupo fechado e com coragem para trabalhar os temas, nós não vamos caminhar. Chega de confete, de purpurina, do politicamente correto. O nosso estudo aqui não é para a gente ficar chorando porque Jesus falou assim, no mar da Galileia, naquele ambiente bucólico. É muito bom para a massa, mas não nos atende mais, no sentido de que Jesus está aqui conosco dizendo, está na hora. Qual grupo que nós vamos participar? Aquele grupo que não quer? Aquele grupo que não tem certeza? Ou aquele grupo que sabe que quer, mas que tem consciência de que tem muita coisa para fazer? Nós temos muito que mudar. Nós temos muito que domar essas inclinações. Fala, Cláudia, porque, puxa vida, eu estou louco para passar para cá e não consigo. Eu gosto de
levantar a questão, assim, porque a tua resposta já é um estudo e que abre outros caminhos para a gente refletir mesmo. E eu me afundo aqui no caldeirão do azeite fervendo. Fala, Denise, vamos embora. Eu quero agradecer a audiência, tem muitos irmãos nos acompanhando, mais de 100 pessoas aqui no chat, atentos ao estudo. Então você está falando sobre responsabilidade, então sermos coerentes é a nossa meta aqui, né? Nossa função. Então eu gostaria de abraçar os nossos amigos, agradecendo a cada um por estar aqui conosco, e eles estão debatendo exatamente isso, é a questão da sintonia e da responsabilidade de cada um. Muito obrigado a todos. O último tópico aqui, o Honório disse assim: e foi-lhe dados poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Nós temos que entender que poder que tem esse escorpião. O tema é escorpião e serpente, né? Ah, eu não estou lendo. Gafanhoto. Oh, gente, o gafanhoto não é aquele gafanhoto lá, o chinês, que tinha um mestre, gafanhoto. Kwai Chang Caine. É, Kwai Chang Caine. Kung Fu não é esse gafanhoto, tá bom? O poder deles está na cauda. Foi isso que eu vi no mundo espiritual. Eu vi um monstro plasmado em 4 ou 5D. Nítido. IMAX. E aquele grupo enorme sintonizado com a cauda deste escorpião. O poder deles não está na cabeça, mas na cauda. Um poder que não denota agressividade plena de fazer mal, mas de fazer mal e de defesa. É sutil. A cauda ela não passa a ideia da agressividade, mas ela é sutil. Chega perto. Ele vai usar como defesa o animal, não é isso? Como a naja, quando ela arma para dar o bote, a gente olha para ela lá, é demoníaco. Não é não. É instinto de preservação, ela está evoluindo ali, naquele contexto. Não é? Essa ideia de mal, de que a pombinha é do céu, é papo furado também. Mas no caso aqui, é sutil. O que é sutil que nos envolve? Uma trama é sutil, não é? Eu posso minar um trabalho de uma forma sutil. Você viu? Aí chega para o outro. Você também viu? Isso é sutil. Articulação. Eu chego para a Vânia, solto a mentirinha aqui. Vou lá na Fernanda, solto uma outra mentirinha aqui. Daqui a pouco, tá todo mundo assim, ó. Aqueles que nos ferem, aí vai voltar, né? Estão próximos, né? Agora, o importante é que tudo isso representa o poder da retaguarda. O que você entende por um poder da retaguarda, Luiz? Você que hoje foi o guru, quem? Ficou caladinho aí. O que você entende como o poder da retaguarda? Que a gente tem que tomar cuidado? O poder da retaguarda, ela pode representar o que eu trago na minha intimidade, o meu subconsciente, né? As minhas experiências anteriores, né? A retaguarda, ela é um elemento importante no poder bélico, porque muitas vezes a retaguarda é que vai definir uma vitória, né? Você lança os elementos na frente e quem está atrás consegue perceber o rumo que ele está conduzindo. E, a partir daí, eu consigo interferir com o que eu trago, até mesmo uma solução para o bem. Então, a retaguarda ela é importante. Você acha que aconteceu? Nós podemos adequar o contexto de Saulo e Paulo? Sim, podemos.
A retaguarda ela pode ser lembrada como velha guarda, né? Como um fator de importância, de valorizar, né? Aqueles que estiveram antes de nós, né? Trazendo conhecimento, sabedoria, né? Então isso é importante. Você falou da velha guarda. Hoje uma médium me ligou e falou assim: Carlos Alberto, eu vi um espírito em desdobramento, ele estava lá na FIAC estudando com vocês. Eu falei: quem era? Rodolfo Valentino. Eu falei assim: como é que é? Rodolfo Valentino era um ator de Hollywood do da década de 1930, parará. Eu falei assim: pô, que legal, ele está conosco. Aí agora o Luiz falou assim: a velha guarda. Então a velha guarda de Rodolfo Valentim e a jovem guarda com a Vandeca, com a ternurinha, com Erasmo, com Roberto. Agora é velha também. Jovens tardes de domingo, inesquecível. E, eu tentei buscar um entendimento, mas não consegui, porque esses gafanhotos que trazem aqui no Apocalipse no 9 são, vamos dizer assim, são gafanhotos e escorpiões que já obedecem uma determinação para não fazer um dano. Isso vai ser lá na frente, né, no 4. É porque em Êxodo 10, você tem a praga dos gafanhotos, né? Uhum. E em 10:14 dá um alerta aqui pra gente, quando fala assim: e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais, né? Então, embora tenha vindo aqui novamente esses gafanhotos, não serão tão agressivos, porque esses que vieram lá atrás, eles vieram sobre a terra do Egito e comeram toda a erva da terra, né? Esse aqui já não será mais permitido, né? Que esses gafanhotos danifiquem a terra, né? É diferente. Simbolicamente, vê se dá ideia, se dá liga. Vamos tentar. Essa praga do Egito, em função do Êxodo. Os hebreus, escravos do Egito. Ali naquele processo, simbolicamente, os hebreus estavam já, depois de 400 anos matriculados no desenvolvimento do conhecimento, em meio à sabedoria egípcia, certo? Eles já viviam um instante que era necessário sair daquele processo de escravização. É como se já chegassem num ponto de ter exaurido um processo. Então eles estavam em fuga. Estavam saindo do Egito. Então o intelectualismo, quando ele verbera demais, naturalmente ele traz desconforto. Paulo de Tarso dá uma ideia disso, quando ele fala que a ciência incha, o amor é que edifica. Quer dizer o seguinte: todo conhecimento você tem que pôr em prática. Se você não colocar em prática, ele vai te causar um desconforto. Então a praga do Egito, na verdade, representação, tanto que é dito, e nunca haverá com tanta contundência esse processo. O gafanhoto aqui no Apocalipse, ele já é um outro contexto. Aqui, esse gafanhoto aqui é a experiência lá do Egito, que foi difícil, sofrida, e que agora nós estamos entendendo como Júlio falou. Você vai usar desse recurso para fazer diferente. Então, por isso que eu corroborei com a ideia do Saulo, porque não dá para falar do Paulo sem falar do Saulo. O Saulo é a retaguarda. É a retaguarda. Então aí o gafanhoto, a experiência, ela pode ser fumo. É o homem velho e o homem novo. A experiência pode ser um fumo, mas a experiência pode ser luz. É o que nós estamos tentando fazer hoje. Nós não queremos. Quando a gente fica discutindo aspectos mais complicados, que mexem com a gente, que traz desconforto, etc.,
Isso é um ganho. Isso é muito importante, porque antes não incomodava. Antes estava tudo bem ajustadinho. Agora está incomodando. Poxa, eu não posso fazer de novo. Não dá mais para errar naquilo que eu já sei. Mas significa que você vai acertar? Está arriscado você sair lá fora, fazer em tese que nemzinho, igualzinho, repetir até a mesma frase. Mas esse processo está em elaboração. Aí você vai errar, vai dizer, meu Deus, mas eu lá no centro fiz uma prece, prometi que seria outra. E estou fazendo igual. Você está arrumando, você está buscando elementos. Daqui a pouco você vai fazer. Se você errou 10, você vai errar 7. Você vai errar 6. O Honório dizia assim, ele falava, é muito legal. Ele falava que quando ele chegou no estágio da vida dele, que quando ele fazia uma prece, ele não pedia mais como ele pedia quando se conheceu o Espiritismo. O que ele pedia quando conheceu o Espiritismo? Senhor, que eu possa acertar. Ele chegou na condição de falar assim, gente, eu aprendi isso. Hoje as minhas preces são assim, Senhor, me ajude, que eu erre menos. Porque não querer errar é presunção. Presunção. É o fermento do fariseu de novo. Então, quando nós vamos falar do Evangelho, igual o seu Zé Roberto, vamos pegar, eu gosto de coisas práticas. Não estou repetindo história, não. Mas é um elemento que o seu Zé Roberto saiu daqui para retornar para São Paulo. Eu disse para ele, seu Zé Roberto, leva da FEAC, da casa de Kardec, um presente. Aí eu fui lá dentro, peguei um livro Prefácios de Emmanuel, que eu tive a honra de fazer, e dei para ele de presente. Falei assim, mas olha aqui, é uma obra extraordinária, porque é Emmanuel aqui dentro. Mas eu queria que esse gesto ficasse guardado na sua memória, como tudo que a gente tenta fazer na FEAC. Queremos fazer amigos. Queremos ser amigos. É o que a gente dá conta de fazer. Falar que fazemos outra coisa é presunção. A gente só quer fazer amigo. Porque temos entendido que não existe bem mais precioso. Por isso é que eu estou de olho no bem mais valioso, que é a amizade. Se você concorda, se você discorda, se você pensa diferente, que bom. Se você segue um espiritismo ao seu modo, se você não está preocupado com o tradicionalismo que a gente está, de ficar Kardec, Emmanuel, se você quer fazer um espiritismo mais leve, mais solto, beleza, vai com... Como é que o povo fala? Seja feliz. Seja feliz. Se você quer viver uma vida ainda descompromissada, seja feliz. Mas cada um tem o seu grau de entendimento e abraça um dever específico. E graças a Deus o nosso dever, pelo que eu compreendo até agora, tem sido realizado com louvor. Porque nós estamos a 139 programas. 139 vezes 90 minutos são muitos minutos de reflexão, de aprendizado. E eles foram realizados em grupo, em conjunto. Isso que é extremamente importante para o nosso futuro. Um dia nós vamos nos lembrar. E eu não tenho dúvida que agora, quando a gente lembrar, não vai ser fumo. Os gafanhotos, passam a ser alimento. Lá na roça se fala o fumo goiano. O gafanhoto vai passar a ser alimento. Não é? João Batista alimentava de gafanhotos. Transmutava os gafanhotos em coisa melhor. Gente, já que nós terminamos com João Batista, que é uma voz que clama no deserto, e que se puder a cabeça é cortada, nós vamos hoje pedir que a Cláudia faça a prece final por nós, e nós vamos vibrar pela Cláudia, para que terça-feira vocês estão convidados a acompanhar, ou presencialmente ou da internet,
A Cláudia vai fazer um estudo para nós que, se ela me permite, eu já vou dar o título. Direitos humanos para as pessoas. Faça a prece por nós.